Dando continuidade aos trabalhos para a apresentação da pesquisa O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, compõe a mesa como coordenadora a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, senhora Gabriela Soares, acompanhada das senhoras servidoras do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luzene Maria Cordeiro de Aquino, que é socióloga e técnica em planejamento, e Natália Oliveira Fontoura, que é também pesquisadora do IPEA. Neste momento, será exibido um vídeo a respeito da pesquisa O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, realizou a pesquisa O Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. Esta pesquisa teve como objetivo a produção de informações qualificadas e contextualizadas que permitam balizar a avaliação do atendimento prestado pelo Poder Judiciário às mulheres que sofreram esse tipo de violência. A metodologia desenhada pelo IPEA teve como base a coleta de dados qualitativos a partir de estudos de caso em 12 localidades nas 5 regiões do país. Os focos de atenção da pesquisa foram o funcionamento das unidades judiciais através da análise da especialização do atendimento, estrutura física, dinâmica de acionamento das medidas protetivas, acolhimento das mulheres em situação de violência pelos operadores do direito, humanização e integralidade do atendimento psicossocial, entre outros aspectos. Percepções dos diferentes atores jurídicos quanto ao serviço prestado pelo Poder Judiciário às mulheres em situação de violência, magistrados, profissionais do setor psicossocial, promotores, defensores. Percepção das mulheres sobre o atendimento recebido. Inserção das unidades do Poder Judiciário nas redes de atendimento locais. A pesquisa de campo foi executada a partir dos seguintes critérios: diversidade dos municípios sede de comarca, metrópoles, capital ou outro município, capitais regionais e centros subregionais. Variedade de modelo de organização judiciária para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, juizados exclusivos e varas criminais. Presença e ausência de delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAMS. Taxa local de casos de violência doméstica. A indicação pelo Conselho Nacional de Justiça para que sejam implantadas novas varas especializadas em municípios específicos. As técnicas de pesquisa mobilizadas para a geração de dados foram entrevistas, observação de audiências e atendimentos, formulários sobre estrutura das unidades judiciárias, análise de autos processuais. A pesquisa permitiu a coleta de dados para os avanços pretendidos pela Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, favorecendo a implementação de todas as diretrizes da Lei Maria da Penha, a qual exige um novo modelo judicial voltado à proteção integral da mulher em situação de violência. O relatório final da pesquisa está disponível em www.cnj.jus.br/pesquisas judiciárias.
Bem, boa tarde. Gostaria só de também cumprimentar a conselheira, dizer que a gente também vai ficar com saudade depois desses 4 anos trabalhando juntas. E agradeço a oportunidade da gente apresentar essa pesquisa que foi feita em parceria com o IPEA hoje nesse evento, com tanta gente que trabalha e que conhece do assunto, para poder ouvir os resultados que as pesquisadoras encontraram. Só para contextualizar, essa pesquisa foi uma parceria, né, um acordo de cooperação feita pelo CNJ com o IPEA, porque depois da edição da Portaria 15, da Resolução 254, os dados quantitativos começaram a ser apurados, né, de forma constante e frequente, que antigamente não existiam. Mas a gente ainda não tinha um levantamento qualitativo para conseguir compreender, além dos números, como esse atendimento, como essas mulheres, como era a vivência dessas mulheres quando elas procuravam o Poder Judiciário. E a pesquisa delas trouxe justamente esse diagnóstico. Então, como a gente já está também avançado, já vou passar a palavra para elas. Os dados quantitativos estão nesse mesmo link, onde está o link da pesquisa também, no site do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Tá? Bem, a Luzeni, ela é socióloga, graduada pela pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutoranda pela Universidade de Brasília. É técnica de planejamento de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, desde 1997, e já desenvolveu vários estudos sobre a organização do sistema de justiça, carreiras jurídicas e acesso à justiça no Brasil, entre outros temas. Já trabalhamos várias vezes em parceria, né, Luzeni? Não é a primeira pesquisa. E a Natália é mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2001 e trabalha também no IPEA desde 2006. Já desenvolveu vários estudos sobre políticas para as mulheres, igualdade de gênero e direitos humanos. Então, foi uma ótima combinação com um especialista em gênero e uma em judiciário para a realização dessa pesquisa. Passo a palavra para a Luzeni e elas vão se complementar à medida da necessidade delas. Fiquem à vontade. Olá, boa tarde a todas e todos. Uma alegria para nós estarmos aqui hoje para compartilhar com vocês alguns dos resultados do nosso estudo. Foi uma pesquisa bastante longa, intensa, estudos realizados em 12 localidades, como vocês viram. A gente selecionou alguns recados, né, alguns achados que a gente considerou que seria interessante compartilhar, que vocês gostariam, né, de ouvir, trocar ideias a respeito, e é sobre isso que a gente vai falar. Estamos com um pequeno problema técnico aqui na projeção, eu não sei se ele está sendo resolvido. Enquanto não resolvemos, eu vou falar daqui mesmo, depois, se a gente conseguir, eu subo ali para ficar mais fácil de mostrar para vocês as nossas telas. Bom, acho que não vai. A gente tinha um primeiro slide que traz a seguinte fala de um dos nossos entrevistados, no caso, um juiz que a gente entrevistou durante a pesquisa. A violência doméstica é silenciosa. A mulher pode estar sofrendo há muito tempo. A gente selecionou essa frase porque ela representa muito bem o fenômeno que a gente quer discutir com vocês aqui hoje, que é essa atenção, esse empreendimento, essa vontade desse conjunto de atores, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. Eu estou aqui observando, ainda não temos, em atuarem, né, para enfrentar esse problema, esse grave problema que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres, essa percepção de que a questão é grave, de que ela é silenciosa, de que a mulher pode estar sofrendo há muito tempo, como a gente já ouviu tantas pessoas, né, remeterem a isso essa tarde. Falamos agora, inclusive, né, dos efeitos, né, cerebrais dessa violência, que não são, né, não têm marcas físicas objetivas, visíveis. E, no entanto, os desafios persistem para que o atendimento a essas mulheres, a mulheres que demoraram tanto a conseguir fazer a denúncia, a chegar até a justiça, porque a gente já viu aqui também, né, que metade delas sequer tomam uma atitude. Algumas delas conseguem enfrentar esse desafio, que é fazer uma denúncia à polícia, depois enfrentar, né, todas as etapas do processo, até que seu processo judicial, né, tramite, e ainda assim há enormes desafios para o atendimento dessas mulheres.
apesar da compreensão de que a violência é silenciosa, de que essas mulheres estão sofrendo há muito tempo, ainda é muito difícil prestar um atendimento integral e humanizado a essas mulheres. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês agora. Aponta. Peraí. Aqui, ó. Tá aqui. Aponta. Bom, parece que eu não sou a primeira. Natália, passa aí o slide, por favor. Nós não somos as primeiras a destacar alguns trechos da própria Lei Maria da Penha aqui, né, com vocês hoje. E a gente quer realmente pautar esse nosso diálogo a partir daqueles princípios, né? O objetivo da Lei Maria da Penha é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e prestar assistência e proteção. Não é demais repetir, né, que a violência ela é multifatorial e ela tem várias manifestações, né? Ela é física, ela é psicológica, ela é sexual, patrimonial, ela é moral. E toda essa complexidade de questões é objeto de uma política pública de proteção e assistência e prevenção, né, para as mulheres. Vejam que, no artigo 8º, inciso 1, já destacado aqui essa tarde, inclusive, temos o princípio, né, a diretriz da integração operacional do Poder Judiciário com os demais órgãos do sistema de justiça e com, né, os parceiros da rede, as áreas de segurança pública, de assistência, de saúde, educação, trabalho, habitação. E temos também, né, no inciso 7º, o tema da capacitação permanente de todos os atores nas questões de gênero. A Lei Maria da Penha é um conjunto de diretrizes para coibir e prevenir a violência doméstica, prestar assistência e proteção às mulheres, com foco no gênero, na questão de gênero. E isso é muito fundamental, que a gente lembre, repise, pise novamente nessa questão, porque isso é algo que desafia a atenção que está sendo prestada às mulheres. Vamos lá. O judiciário e a violência doméstica, a gente trouxe ali no primeiro ponto o eixo, né, dessa fala sobre a inserção do judiciário na política pública que visa coibir e prevenir a violência doméstica. É preciso que a gente tenha em conta sempre que as varas e os juizados são unidades de prestação de serviço, unidades de atendimento às mulheres. Serviço jurisdicional, certamente, e o serviço de atendimento. Não é à toa que a Lei Maria da Penha prevê a existência de equipes multidisciplinares para fazer o atendimento a essas mulheres. Então, a violência doméstica e familiar contra as mulheres, quando ela vira objeto de ação do judiciário, ela precisa estar inserida no marco da política pública, da grande política pública de atenção às mulheres. Né? O judiciário é mais um parceiro, é mais um ator nessa política pública de prevenção da violência doméstica. Agora, a violência doméstica, ela traz para a justiça demandas com características muito particulares. Isso é algo que a gente já viu no funcionamento, ao longo da pesquisa, a gente viu no funcionamento das unidades, a gente percebeu que a tramitação processual ela é alongada. Eu não estou comparando, né, um processo de violência doméstica com um processo de execução fiscal, por exemplo, que é eterno. Mas esses processos são processos trabalhosos, não é? Isso a gente ouviu de vários dos nossos interlocutores. São processos trabalhosos, exatamente pela peculiaridade do atendimento que a lei prevê e o drama da violência doméstica requer. Como a tramitação é alongada, os recursos humanos das varas estão sobrecarregados.
Essa é uma queixa de gestores de qualquer política em todos os âmbitos, né? Tem poucas pessoas para exercício do trabalho, mas o que a gente viu nas varas que visitamos realmente é uma sobrecarga muito grande sobre aqueles servidores. E eu estou falando de servidores judiciais, mas também de estagiários e outras pessoas que prestam, né, serviço, apoio à vara. Essa sobrecarga de trabalho, ela não está referida apenas aos números de processos e às atividades habituais, não é, de carga, de impulsionamento do processo. Elas estão referidas também aos atendimentos a essas pessoas, às mulheres, aos, né, supostos agressores, seus agressores, a realização de inúmeras etapas, né, relacionadas a esse processo. Então, são varas em que a pauta de audiências é muito carregada, audiências de diferentes tipos são realizadas ao longo do processo. Essa demanda de trabalho é tamanha que a gente chegou a encontrar, nessas 12 localidades que a gente visitou, e eu estou falando de quase 12 varas, né, e juizados, porque em algumas a gente foi a mais de um, a gente chegou a encontrar unidade, pasmem, com mais de 10 mil processos em tramitação. Isso, eu creio que para todo mundo aqui que trabalha na justiça, deve ser um número assombroso. Esse é um caso ímpar, né? Não foi a regra, está longe de ter sido a regra, mas essa foi uma realidade que a gente encontrou. Isso mostra o tamanho de trabalho envolvido ao lidar com esses casos, né? Ao absorver esses casos, ao judiciário absorver esses casos e lidar com essas demandas complexas. Por outro lado, a gente observou que, em termos da estrutura física, por exemplo, os requisitos do manual de rotinas e estruturação do CNJ ainda não estão atendidos, não é? A estrutura, mesmo dos juizados especializados, ela ainda deixa muito a desejar. A gente não tem, por exemplo, né, as salas reservadas para as mulheres, né? Ou, quando ela está presente, ela ainda é muito subutilizada. E aqui a gente volta ao tema, né, da escuta, de uma escuta sensível, né, de um atendimento que é sobre uma questão tão delicada, que expõe tanto essas pessoas, e, às vezes, elas não têm um ambiente minimamente reservado para contar essas histórias, né, para relatar né, o que está envolvido naquele drama que ela está trazendo. Por outro lado, como eu já disse para vocês, né, pautas de audiência muito cheias, essas unidades sempre têm pessoas, né, ali o tempo inteiro para participar desses momentos, desses ritos, e a gente chegou a encontrar processos muito antigos. Em média, a gente tinha processos de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, mas a gente chegou a encontrar, entre abril e agosto de 2018, que foi quando estivemos em campo, chegamos a encontrar processos de 2012. Quer dizer, processos com mais de 6 anos de tramitação. Processos de violência doméstica. Bom, uma outra constatação do nosso estudo foi, em relação às coordenadorias estaduais, é que as unidades do interior ainda estão pouco integradas às coordenadorias. Acho que esse é um desafio aí né, em termos de organização da política, né, e de execução da política, de afinamento das diretrizes, a integração de todas as unidades no âmbito das coordenadorias estaduais. E o fato de que, em regra, o judiciário ainda não tem inserção ativa na rede. Esse foi um tema do qual eu ouvi falar bastante aqui nessa tarde. Acho super importante que estejamos tematizando isso, mas o que a gente encontrou ainda foi uma atuação muito tímida, né, do judiciário, inclusive porque alguns atores, inclusive magistrados entrevistados, consideram que o judiciário não é parte da rede. Mais um tema para, né, conversarmos a respeito, incluir nos debates, né, das coordenadorias e da política, do CNJ, essa inserção na rede, né, de atenção às mulheres. Natália, por favor. Bom, vamos lá. Há alguns aspectos muito importantes da atenção às mulheres. Em relação às medidas protetivas, né, o discurso que a gente ouviu sempre, e que é um discurso que está muito presente quando se fala da Lei Maria da Penha, é de que as medidas protetivas são o grande diferencial da lei, né, a grande novidade, a grande contribuição.
por causa, né, da efetividade, da rapidez, etc. E, de fato, a gente encontrou que o prazo legal, as 48 horas, são, em regra, observados, né, não tem problema em relação a isso. Uma série de esforços e iniciativas são implementadas para garantir o respeito ao prazo legal. A gente encontrou uma questão em relação à apreciação dos pedidos. Quer dizer, eles todos chegam ao juiz para apreciação, mas a gente encontrou um dilema, às vezes, né? Ele não está presente para todo mundo, mas ele é um dilema que está envolvido na apreciação dos pedidos, que é a questão do risco da mulher a que elas estão submetidas e algo que a gente chamou ali de cautela na concessão, não é? Foi comum as pessoas nos dizerem que é importante observar, né, os direitos do suposto agressor, afinal de contas, é a palavra dele contra a dela, por exemplo. O fato de que as mulheres podem ter outras pretensões com aquele processo de violência doméstica, né? Elas querem se separar, elas querem o divórcio e querem acelerar esse processo com uma denúncia de violência doméstica. Então, esse dilema, ou esse binômio aí, risco e cautela, ele está presente na apreciação, né? Na decisão sobre as medidas protetivas. Por outro lado, uma queixa das mulheres, foi muito comum, é a demora na notificação da medida e, portanto, da entrada em vigor. Muitas delas nos diziam assim, eu demorei a saber, recebi aqui a notificação oficial de justiça, mas ele me contou que ainda não conseguiu encontrar meu ex-marido, meu ex-companheiro, então ele não sabe, ele ainda não foi notificado. O que acontece, afinal? Estou protegida ou não estou? Então, essa questão da demora na notificação é um ponto importante. Outra questão, e essa é bem complicada de resolver, se não houver, de fato, atuação em rede, se refere à escassez dos mecanismos de monitoramento. Encontramos, claro, né, Patrulha Maria da Penha, Botão do Pânico, as iniciativas outras com a polícia e etc. Mas, em regra, o que a gente viu foi que não há mecanismos de monitoramento eficazes. E isso acaba representando um ônus enorme para as mulheres, porque elas é que estão encarregadas de informar, e não apenas isso, de provar o descumprimento da medida protetiva. Então, elas devem trazer fotos, mensagem do celular, se a ameaça foi por celular, etc. Mas vejam, que complicado isso, né? Obrigar a vítima a provar que, né, o seu agressor está descumprindo uma medida judicial, uma medida que era para protegê-la. Bom, uma outra questão que a gente quer levantar e que foi presente nas nossas conversas, né, em campo, é a questão da segurança efetiva. Então, se existe uma percepção de que as medidas protetivas são o grande avanço, não é? A contribuição efetiva da Lei Maria da Penha, e muita gente, inclusive, nos diz que as mulheres buscam as medidas protetivas, que elas não querem o processo criminal. Por outro lado, várias mulheres também questionaram a efetividade da proteção. E ali a gente trouxe um trechinho, quer dizer, é um papel. Esse papel não vai me resguardar dele me matar. Então, apesar de buscarem a justiça, apesar de solicitarem as medidas protetivas, apesar de fazerem inúmeros empreendimentos para se certificar de que as medidas estão sendo cumpridas, muitas mulheres ainda se sentem desprotegidas. Né? Acho que essa é uma questão muito importante em torno desse tema, medidas protetivas. Bom, aqui temos algumas falas que a gente selecionou de mulheres entrevistadas. A gente queria ler algumas para vocês, talvez não dê tempo de ler todas, mas eu acho que vai ser importante ler algumas. A Natália vai me ajudar nessa tarefa. Como é que liga aqui? Ele só parou de aperrear devido à medida protetiva, simplesmente isso. Se hoje perguntarem se eu quero continuar com a medida protetiva, eu vou dizer, quero. Eu não paro porque sei que ele tem medo de cadeia, ele é covarde. Eu sei que com a medida protetiva, ele não vem mexer comigo. Então, esse é um exemplo de avaliação bastante positiva, né, de sentimento de segurança com a medida. Outra fala, a gente precisa de imediato, na hora que a mulher faz a denúncia, a hora que ela está fragilizada e precisa. Mas eu acho que deveria ser na hora, e não depois de 2, 3 meses. Pois depois disso, já matou, já espancou, já fez o que tinha que fazer. Então, uma ilustração daquilo que a Luzeni falou da demora na notificação, certo? Da entrada em vigor, né?
Outra fala, se um homem tem coragem de agredir alguém que convive com ele, é porque não tem respeito pelo ser humano. E vai ter respeito pela medida protetiva, eles não estão nem aí. A medida protetiva foi aceita pelo juiz só porque eu tinha foto da agressão, senão ele não teria dado. Eu já sabia que aqui, geralmente, não se dá a medida protetiva, só se for muito grave. Aí tem a questão dos critérios para deferimento e indeferimento por parte do juiz. A gente achou em campo que alguns juízes exigem provas, né, para deferir a medida protetiva, provas da agressão. Bom, outro tema que a gente... Natália, passa aí, por favor. Outro tema que a gente quer destacar para vocês é exatamente o atendimento multidisciplinar. Infelizmente, é um serviço que a gente não encontrou sempre ativo. E as situações variaram, né, da indisponibilidade de profissionais, que usualmente são das áreas de psicologia e de serviço social, à percepção de que o serviço não é necessário, porque não é atribuição do judiciário, porque outras demandas são mais urgentes, etc. Bom, nos casos em que encontramos o serviço ativo, diferentes formatos... Há diferentes formatos. Então, tem a equipe da própria vara, que funciona, às vezes, nas dependências da vara, tem uma sala para atendimento, toda uma infraestrutura. Há casos em que a equipe é ligada ao fórum e atende não apenas a violência doméstica, mas outras demandas, né, vara de família e outras, vara da infância também, por exemplo. E equipes que são acionadas pela Justiça, mas que são de órgãos da rede. Um exemplo aí de parcerias possíveis entre a Justiça e a rede de atendimento. Os encaminhamentos mais comuns que a gente observou, né, são os processos de vara de família e os casos de violência doméstica envolvendo filhos, ou seja, não são todos os casos de violência doméstica que são encaminhados para as equipes. Quando há filhos menores, a regra, né, é que haja encaminhamento se o serviço está disponível. E os tipos de serviços, né, excetuando-se os pareceres, né, a previsão legal de, né, auxiliar, subsidiar a decisão do juiz, a gente também encontrou serviços de atendimentos individuais, tanto para as mulheres quanto para seus agressores, os grupos reflexivos, por exemplo, e os grupos reflexivos. Bom, quando o serviço está ativo, a gente percebeu que ele é bem avaliado pelas mulheres. Em regra, a avaliação delas é muito positiva, até por essa dimensão, né, de auxílio, né, de desabafo, de poder contar para alguém. E os profissionais, em geral, se ressentem de que, embora fundamentem, né, ofereçam subsídios para fundamentar as decisões dos juízes, eles não tomam conhecimento da influência dos seus pareceres nos processos. Então, eles se sentem meio aliados, né? No sentido de alinhamento, né? Do que acontece com os seus estudos. Qual foi o efeito do seu estudo, do parecer, na trajetória daquela mulher que eu atendi, daquele caso que eu estudei, etc. Eu acho que essa é uma questão também que precisa ser pensada, né, para potencializar esse tipo de atendimento. A gente também tem algumas falas aqui sobre essa questão. Uma fala de um juiz: a equipe multidisciplinar já me ajudou muito quando eu estava na dúvida. Já fiz reunião com os psicólogos e já vi a parte deles. Um trecho de fala de um psicólogo entrevistado: é difícil conversar com juízes, alguns mais do que outros. Em geral, juízes têm a sua concepção e entendimento sobre o que é a vara e nós temos que nos adaptar. Mas, mesmo que eles não entendam a priori a função da equipe técnica, nós temos meios de convencê-lo do nosso trabalho. E o depoimento de uma mulher: o atendimento foi com a assistente social, ela foi excelente, demorou uns 40 minutos, demorou um pouco para eu ser chamada aqui, acho que uns 2 meses. Ela me deu logo um encaminhamento, gostei muito, porque ela quis ouvir primeiro o lado da mulher, e agora que ela vai chamar o outro lado. Ela foi muito atenciosa, prestou bastante atenção e foi bem acolhedora. Bom, como o nosso foco, o foco da pesquisa era o atendimento prestado às mulheres em situação de violência, a gente vai dedicar aqui um pouquinho mais de atenção a essa questão. A coisa que mais apareceu nas entrevistas que fizemos com as mulheres, e elas, em grande medida, foram entrevistadas logo após as audiências, de todos os tipos, audiências de retratação, do artigo 16, audiência de instrução e julgamento. A gente abordava essas mulheres muitas vezes antes da realização da audiência e depois para saber como tinha acontecido, qual era a percepção delas, etc. Bom, a queixa mais comum dessas mulheres foi sobre falta de informações.
elas não conhecem as etapas do processo, não sabem quais são os ritos do processo, os tipos penais que estão envolvidos, as escolhas que são possíveis, os atores que estão presentes na audiência, as consequências do processo para o agressor. Então, era muito frequente, a gente também observou as audiências, né? Nos postamos dentro das salas para acompanhar as audiências, e era muito frequente as mulheres quererem se retratar ali e serem informadas naquele momento de que aquilo era impossível. Mas como? Mas eu disse para... Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu disse que eu queria retratar, e ela não sabe que ela pode, né, retirar a queixa de algumas coisas e não pode de outras. E não houve um atendimento para essa mulher explicando essa questão. Ou, se houve, pode ter sido muito rápido, e como ela está onerada, né, com toda aquela pressão sofrida, né, com seu juízo, inclusive, comprometido pelo histórico de violência que ela é submetida, ela não conseguiu captar essa informação transmitida ali, né, no balcão de atendimento. Então, a falta de informações, a sensação de que aquela coisa está acontecendo com elas e que não tem nada a ver com o que elas buscaram, é muito frequente. Elas não sabem o que está acontecendo. Bom, e aí... isso se deve também, claro, ao problema da linguagem, né, da linguagem jurídica, que é pouco acessível. Ela é pouco acessível para todos nós, que não somos do meio jurídico, eu incluída. Para o público, né, das vários juizados de violência doméstica, ela é ainda mais obscura. Não há, em regra, não há assistência jurídica disponível, né, a despeito da previsão legal, embora haja serviços aí, como, né, a Defensoria do Rio de Janeiro presentes, atendendo as mulheres. Em regra, a Defensoria está atuando nos casos de violência doméstica ao lado dos agressores. As mulheres estão desassistidas e desorientadas sobre o que está acontecendo. Já falei um pouquinho para vocês, né, do espaço reservado, que, em regra, é ausente, e, quando presente, ele está subutilizado. E uma coisa que nos chamou muita atenção ao longo, né, dos depoimentos em audiência, primeiro era o fato de que, frequentemente, eles acontecem na presença dos agressores, ou seja, não há nenhum questionamento às mulheres sobre se elas prefeririam prestar o seu depoimento, né, longe deles. A ausência de contato visual completo com as depoentes. Elas são introduzidas à sala, existe uma leitura formal, né, do que se trata, inclusive nos termos, né, do Código Penal, e ela é convidada a se sentar e estabelece-se ali um diálogo com ela, que não tem contato visual, tem escassa atenção à fala da vítima, o tempo é limitado e, recorrentemente, ela é interrompida no seu discurso sobre, né, o fato, sobre a ocorrência, e ela tem que se ater à ocorrência. E isso é um suplício para as mulheres. Para essas mulheres que vivem histórias longas de violência, aquele caso ali foi o que conseguiu mobilizá-la a buscar justiça, mas a história é pregressa, ela não conta isso para muita gente, ela se mobilizou pela primeira vez, ou por algumas outras vezes, mas ela chegou ali e não tem espaço para contar a história. E a gente entende completamente a necessidade de que ela se atenha à ocorrência. Ela tem que ser coerente com o registro que ela fez, né, com a denúncia que ela fez na polícia, mas essa pressão sobre a mulher, que tem a ver com o andamento do processo, é marcante na rotina da vara. As audiências são pontuadas por isso o tempo inteiro. Elas saem das audiências, muitas vezes, insatisfeitas. Não adiantou de nada. Isso é uma queixa muito comum, vocês vão ver em alguns trechos que a gente destacou logo após. O papel da mulher no processo é uma questão que a gente levanta, né? Afinal de contas, a mulher não é parte, é um discurso muito frequente. Então, se ela deveria ter mais espaço, se a fala dela, se ela deveria ter direito assegurado à assistência jurídica, essa deixa de ser uma questão se há a percepção de que a mulher não é parte no processo. A autonomia, muitas vezes, é percebida tão somente quando relacionada à possibilidade de retratação. Então, existe a autonomia da mulher porque ela pode retratar, bom, mas ela não pode, né, fazer isso em relação a muitas outras coisas, ela não pode fazer depois de certo momento do processo. E
a questão das repetições dos depoimentos. Vou contar para vocês algo que nós testemunhamos em campo, nossa equipe, né? A gente não estava presente em todas as etapas da pesquisa, mas testemunhamos um caso em que uma mesma depoente contou sua história 4 vezes. 4 vezes ela teve que narrar a tal ocorrência. Por que 4 vezes? Porque a primeira vez que ela começou a contar o caso, ela já tinha terminado de contar a história dela, eu estava em vias de terminar, não gravou. Falha técnica aqui no aparelho de gravação, a senhora pode repetir? Aí ela começa. Tudo de novo, coerência, os fatos, a senhora não pode, né? Quando ela está terminando de contar, falhou de novo. A senhora pode repetir novamente? Isso aconteceu 4 vezes. Na 4ª vez, eles mudaram de sala, o depoimento foi colhido em outro aparelho, mas essa mulher narrou, numa mesma tarde, 4 vezes, um episódio, né, de violência doméstica que a vitimou. Bom, a incompreensão sobre o ciclo da violência e a busca das mulheres pela justiça é algo que a gente, né, já falou aqui, outras pessoas que nos antecederam falaram aqui. Esse é um discurso que a gente está trazendo, porque, apesar de haver empatia, apesar de haver a fala de que as mulheres estão sofrendo há muito tempo, há uma incompreensão prática ao tratar com aquela mulher do ciclo da violência e daquele momento que a trouxe até ali. Frequentemente, a mulher é responsabilizada pela violência, então o discurso, às vezes, e vocês vão ver alguns exemplos, ele é de, poxa, mas temos que tomar conta com quem a gente coloca em casa, com quem a gente se relaciona. A senhora voltou com ele? Né? Esse tipo de questão. O cerceamento de espaço de fala, né? Já falei sobre isso, só que o impacto disso é na redução, né, da dimensão da violência para essas mulheres. E queríamos destacar ali práticas controversas que encontramos também ao longo da pesquisa. Em primeiro lugar, a ausência das mulheres às audiências, simplesmente tomada como renúncia tácita, né, sem que ela tenha formalizado a renúncia à queixa. Condução coercitiva das mulheres, né, para prestar o seu depoimento, e, inclusive, a aplicação de multas a mulheres que não compareceram às audiências. Bom, temos ali alguns trechinhos que a gente quer destacar também. Ela falou que ia chegar esse papel, que foi esse que chegou para eu vir hoje. Aqui a gente só faz assinar papéis e pronto, e sempre continua chegando papel. Quando o oficial de justiça me ligou, dizendo que a audiência estava marcada, eu disse, mas a menina ligou perguntando se eu queria que parasse o processo, eu disse que queria que parasse. Aí ele disse, mas não pode mais. Foi a única coisa que ele me explicou pelo telefone. Quem é aquele que senta no meio e fica fazendo perguntas? Eu imaginei que poderia ser ouvida separado, e eles não me perguntaram se podia ou não. Na minha opinião, eles me deixam muito de lado só porque não tenho advogado. Acham que tudo que eu falei é mentira. Senti descaso, porque como muitas vezes a gente voltou, ela retomou, né, a relação com o agressor, eles começam a não dar muita bola. Que eu me lembro, eu dei parte umas 2 ou 3 vezes contra ele. Bom, já falamos um pouco disso, o pessoal está aqui me dizendo que o tempo está esgotado. A gente tem mais alguns slides para mostrar para vocês. Eu gostaria de seguir mais um pouquinho, se vocês me permitissem, e o cerimonial também, mas a gente já está chegando ao fim. Em regra, as principais expectativas das mulheres estão relacionadas à proteção, efetivamente, ao fim da violência. Mas também elas esperam a mudança de comportamento do agressor, né, o seu afastamento, e, né, não poderia deixar de ser diferente, a sua punição. Elas têm experiências muito variadas, né, com o processo, né, e com o seu atendimento pela justiça. No caso das experiências positivas, elas destacam a proteção, a cortesia no atendimento, o apoio psicossocial, daí a importância, né, desse tipo de atendimento, e a satisfação pela prisão provisória. Vejam, né, como a urgência da proteção marca a experiência das mulheres. E, quando elas avaliam, né, as experiências negativas, elas se referem à morosidade do processo,
a falta de acolhimento, que contrasta, né, com a cortesia do atendimento, por exemplo, mas aqui a gente está falando de um acolhimento mesmo, e a falta de resposta efetiva para os problemas que elas vivem. Percepções com as sessões aplicadas aos agressores, né, já destacamos uma satisfação quando há prisão provisória e uma percepção de que as penas são brandas frente às agressões que elas sofreram. Elas retratam muito isso. Poxa vida, é assim que acaba? Agora, apesar das queixas, muitas mulheres nos disseram que recomendariam a procura da justiça, né? A justiça pode vir, ainda que tardiamente. Esse é um capital, gente, que precisa ser cuidado. Vamos passar, a gente não vai ler ali os trechos, não. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem encontrar tudo isso no nosso relatório, com mais detalhes ainda. Vamos para as nossas últimas mensagens. Desafios, né, para o judiciário. O que a gente percebeu que permanece como questão, né? Apesar de todos os esforços empreendidos, e a gente quer elogiar todo o empreendimento feito, né? A instalação dos juizados especializados, o equipamento das varas, a implementação das equipes, mas, de fato, né, um atendimento efetivamente integral e humanizado permanece como questão. E a violência doméstica contra as mulheres, ela traz para a justiça, assim como outros temas, outros fenômenos sociais muito complicados, e aí, né, as questões da infância, por exemplo, trazem para a justiça um desafio muito importante, que é de integrar ao saber jurídico outros saberes. Não é só jurisdição, né? Aqui é jurisdição e mais alguma outra coisa, que faz parte daquela política pública de enfrentamento e proteção, né? A implementação da competência híbrida, né, tal como previsto na Lei Maria da Penha, a gente não viu isso acontecer, né? Tirando um caso específico, a gente não viu as experiências, e aí as justificativas são as mais diversas. A mais frequente delas tem a ver com, né, a dificuldade, né, de lidar com as demandas cíveis em meio ao processo criminal. Isso é muito comum, né, na fala não apenas de magistrados e magistradas, mas também dos servidores. Os temas que a gente acha que precisam de reflexão, né, e existem os fóruns, né, próprios para isso, e a gente está apostando que esse trabalho aí integrado, ele só se beneficia com estudos como os nossos e tantas outras falas que a gente viu aqui hoje, mas o fato é que a aplicação dos dispositivos despenalizadores ainda é uma questão, né, existe uma controvérsia sobre isso, muitos juízes aplicam, a despeito do que prevê a lei e a decisão, né, de jurisprudência recente. A questão da retratação é complexa. A retratação, existe uma previsão de que a retratação, né, para que ocorra, deva ser convocada uma audiência específica para esse fim, na presença do juiz. E a gente viu que não é exatamente isso que acontece. A retratação, em muitos casos, ela é um mecanismo de aceleração do processo. A proteção da mulher e a questão dos filhos, da família, né? Essa é uma questão ainda. Existem muitos juízos de valor presentes, né, na rotina das varas que lidam com a violência doméstica, e uma tendência à preservação dos laços familiares e do cuidado com os filhos, para não mencionar o patrimônio da família e do marido, se ele é o provedor, ainda é algo presente no tratamento desses casos. E a questão da aplicabilidade da Lei Maria da Penha a públicos que não, né, o casal heterossexual, ou mesmo o casal homossexual, que já está previsto na lei, as relações intrafamiliares, as pessoas trans, né, a gente viu muita heterogeneidade de compreensão e de prática nesse sentido. Então, esse é um conjunto de temas que a gente acredita que merecem atenção, debate, capacitação, né, de vocês que lidam com a questão diuturnamente. Bom, baixa institucionalização da política, né, em grande medida, a gente viu ainda que as iniciativas
dependem das pessoas, né? Então, o juiz comprometido, que é ótimo, mas, né, uma política precisa mais do que o comprometimento pessoal, né, de um juiz, ou de um servidor, ou de um promotor. Então, esse é um tema importante. Uma política de capacitação ampla e consistente, não é? Em regra, as pessoas nos dizem que frequentam capacitação, semanas, capacitações oferecidas pelo próprio tribunal. Isso tudo é muito relevante, mas a gente também acha que seria muito produtivo ampliar bastante o leque de diálogo, né? E buscar formação com especialistas cada vez mais, abrir, né, a justiça para o diálogo com especialistas, para que essa capacitação seja potencializada. A aplicação... sim, um último ponto, 2 pontos, eles se juntam, que é a questão da implicação dos juízes com os casos e os limites, né, do direito penal. A gente observou, nos foram relatados dramas, né, dos magistrados e magistradas que lidam com a violência doméstica, muito envolvimento com os casos, uma sensação de... Puxa vida, atendemos essa mulher e aqui ela está novamente, ela não conseguiu, né, sair desse ciclo, ou ela foi vitimada fatalmente, ou, puxa vida, a gente está enxugando gelo. Essa é uma angústia muito presente e também é algo, né, que precisa de muito cuidado, né? Uma política consistente também precisa de cuidar dos seus operadores, né, dos seus implementadores. E, de fato, o direito, e a gente colocou ali entre parênteses, penal, não resolve tudo, porque a complexidade da violência doméstica é gigantesca. Hoje, aqui, a gente já teve um leque de inúmeras dimensões da questão envolvidas e, de fato, o judiciário atua pontualmente, não poderia ser diferente, e é preciso trabalhar os recursos humanos da justiça para essa questão, inclusive para tirar o maior proveito possível dos momentos de contato com essas mulheres, porque existe contato direto com as vítimas de violência doméstica, todos os dias, nas unidades judiciais. Então, se a justiça não pode fazer tudo, é preciso tirar o máximo proveito dos momentos em que pode fazer alguma coisa. E aqui a gente tem só mais uma... Não, Natália, vamos pular todas. A gente vai ler para vocês um último trecho aí, de uma entrevista com uma mulher que a gente acha que resume bastante todo o drama, né, de lidar com a violência doméstica no judiciário, de atender essas mulheres, de contribuir para a sua proteção e para a prevenção da violência. Então, essa mulher foi abordada ao sair da audiência, e a pesquisadora perguntou a respeito, e ela diz: eu acho que a maioria das perguntas eram desnecessárias. Eles já sabiam das respostas, e eu só podia responder, não podia falar como tinha sido, não gostei nada. Tudo que eu respondi hoje eu já tinha falado outra vez. Achei que seria mais rígido e punitório, mas não fez nenhuma diferença entrar com o processo e ir na delegacia. Então, a pesquisadora pergunta o que poderia melhorar no atendimento da justiça, e essa mulher responde: tudo. O jeito que tratam a gente, não pela falta de educação, mas no sentido de dar mais importância para o que está acontecendo com a gente. Eles dão audiências todos os dias, então, para eles, a gente é tudo igual. E eles acham que até já sabem o que a gente vai falar. Isso foi falado aqui hoje, né? A audiência foi muito rápida, 5 minutos. Eu nem consideraria isso uma audiência. Não gostei de nada do que vi hoje. Para mim, foi uma perda de tempo. Depois do que eles fizeram comigo, eu não acredito mais em justiça. Eu falei das mensagens e que ele continua me ameaçando, e eles não se interessaram, não quiseram olhar, nem deram importância. Nos jornais, a gente sempre vê que as mulheres procuram a justiça e, mesmo assim, são mortas, porque a justiça não faz nada por elas. Ele deveria estar preso, ele tem que pagar pelo que fez para mim. Ele já me bateu várias vezes, e mesmo assim não fazem nada. Não me explicaram o que vai acontecer agora, o que ele disse, nada. Para mim, isso daqui foi muito decepcionante. Bom, gente, a gente escolheu essa fala para encerrar a nossa apresentação e para deixar vocês com as questões que ela suscita, tá bom? O nosso relatório está disponível já, né? A Gabriela vai dar mais detalhes ou repetir os detalhes, e a gente agradece a atenção de vocês aí para o nosso recado. Obrigada. Sim, o relatório já está no site do CNJ, naquele www.cnj.jus.br/pesquisas judiciárias. Também deve estar em breve no site do IPEA também. Eu vou só
3 minutinhos só para a gente passar um vídeo que foi produzido com algumas falas dessa pesquisa e a gente encerra a mesa. Durante o estudo, o Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, as pesquisadoras ouviram diferentes atores: magistrados, promotores, defensores, servidores, profissionais das equipes multidisciplinares e as próprias mulheres em situação de violência. A percepção das mulheres sobre as medidas protetivas é diversificada. Algumas se sentem protegidas e veem efetividade nas medidas protetivas. Outras relatam que as medidas foram insuficientes. Você pode até ganhar uma medida protetiva, mas a pessoa pode ir na tua casa, te bater, esfaquear e você vai fazer o quê? Dar na cara dela com a medida protetiva? Não adianta nada. Até vir alguém te ajudar, aquilo não adianta nada. Ele só se afastou realmente de mim depois que eu pedi a medida protetiva. Ele viu a intimação e maneirou. Nunca mais. O atendimento psicossocial é um serviço previsto na Lei Maria da Penha, mas que nem sempre está presente nos juizados e varas. Em geral, conta com a presença de psicólogos e assistentes sociais. A contribuição é que nós somos o lado mais humanizado da justiça. Nós somos os olhos e os ouvidos que o juiz não pode ter. Em algumas localidades pesquisadas, onde há atendimento pela equipe psicossocial, o trabalho é bem avaliado. O atendimento foi com assistente social. Ela foi excelente. Ela me deu logo um encaminhamento. Eu gostei muito, porque ela quis ouvir primeiro o lado da mulher. E agora é que ela vai chamar o outro lado. Ela foi muito atenciosa e bem acolhedora. A principal expectativa das mulheres ao buscarem o Poder Judiciário é dar fim à violência sofrida, encontrar proteção e paz. Para os agressores, foram encontradas expectativas variadas. Esperam mudança de comportamento ou que sejam punidos, ou que pelo menos sejam amedrontados. Espero que ele seja punido. Eu só vou ficar satisfeito o dia que ele pagar, que ele tiver uma pena, que ele ficasse um tempo no presídio, para sentir na pele e não fazer com mulher nenhuma o que ele fez comigo por anos. Para falar a verdade, eu não gosto nem um pouco de estar envolvida com a justiça, né? Eu venho para me proteger, porque ele era violento. Mas eu espero que isso não aconteça mais, que ele continue vivendo a vida dele, sem me incomodar. As experiências das mulheres e suas percepções sobre o atendimento recebido no Poder Judiciário são muito variadas. A observação mais comum é uma forte ausência de informações. O juiz disse que agora iam soltar ele e depois iam dar a sentença e que daí eu ia ficar sabendo se ele ia ser condenado ou não. Mas aí eu não sei como eu vou ficar sabendo. Espero em casa, tenho que vir aqui no fórum perguntar ou como. O Poder Judiciário ainda necessita vencer alguns desafios no atendimento à mulher, considerando tratamentos diferenciados constatados nas localidades pesquisadas. Um ano de trabalho na temática foi suficiente para eu entender que o direito penal não resolveria e que seria necessária uma rede de apoio de políticas públicas efetivas na área. De que adianta a intervenção do judiciário na área criminal se a violência doméstica pode se reproduzir em outros locos? Às vezes a mulher abandona o agressor, mas ele segue sendo violento com outra mulher. Nossa atuação é efetiva, mas é muito pouco diante da magnitude da situação. Esses atores precisariam de atuação de fora do sistema da justiça. O relatório final da pesquisa está disponível em www.cnj.jus.br/pesquisas judiciárias. Bem, boa noite a todos. Eu declaro esse painel encerrado.